A coisa principal que me move é servir as pessoas. E a verdadeira grandeza está aqui, ó, tá na sua mentalidade. Porque a tendência humana, do ser humano, é desistir. Quem é que vence no final, sinceramente? Quem não desiste. Então a nossa vida é assim, ó, cheia de altos e baixos. A diferença é que a gente pode ir, altos e baixos, mas sempre crescente. Porque você está sempre aprendendo. Então você está sempre criando novos conhecimentos e adquirindo uma mentalidade cada vez mais forte. Isso é algo que ninguém pode te tirar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia. E hoje vai ser um podcast muito especial. Estou falando que eu tenho certeza que o que a gente vai conversar aqui pode impactar profundamente a sua vida, as suas ideias. A gente vai ter um papo muito bacana com o Hélio Guilherme. Hélio, obrigado por ter cedido um tempo, estar aqui com a gente. É uma alegria te receber no nosso podcast. Imagina, Saulo, eu que agradeço. Pessoal, se a gente tivesse que resumir o que o Hélio faz, acho que a gente ia levar aqui umas 2 horas. Mas então eu vou começar passando para ele, fazendo aquela pergunta que a gente sempre costuma fazer. Hélio, se tivesse que resumir assim a sua mensagem, o que você queria que as pessoas soubessem, aquilo que te move, como é que você resumiria isso em uma frase? Bom, eu acho que a coisa principal que me move é servir as pessoas. Mas a mentalidade é que faz a diferença. E a verdadeira grandeza está aqui, ó, tá na sua mentalidade. Não é aquilo que você tem, não é o seu carro, não é a sua casa, é aquilo que você é de verdade. Isso aí que vai fazer a diferença. Gente, eu acho muito legal ouvir o Hélio falando isso, porque o Hélio tem uma trajetória muito, eu diria uma trajetória de sucesso, né? Já teve como consultor da ONU, tem projetos internacionais e conserva essa visão do ser humano, essa visão de espiritualidade, essa visão com foco nas pessoas. Conta um pouquinho da sua história, Hélio. Como é que você chegou nesse princípio? Isso vem muito da minha família mesmo, né? Minha família ela é católica e a parte da minha mãe veio da favela do Rio de Janeiro. Uau. Então o pessoal veio veio da pobreza, né? E eu aqui em Brasília, eu era um cara da periferia. Então, eu vejo hoje, por exemplo, à medida que eu fui evoluindo e crescendo, né? Por exemplo, há uns 15 anos atrás, por volta disso, 15, 14 anos, eu fundei uma das 2 primeiras empresas da América Latina a fazer parte de um dos 10 maiores programas de aceleração de empresas do mundo no Vale do Silício, na Califórnia. Uau. E só que antes disso, eu devo muito a minha trajetória ao Colégio Militar de Brasília também, porque eu fui aluno, né, do Colégio Militar de Brasília e eu estudei bastante, né, para poder estar ali entre os melhores, né? E eu acho que isso fez uma diferença muito grande para mim, para minha jornada, né, nesse sentido. E uma coisa que meus pais sempre me criaram foi: filho, faz aquilo que você gosta, faz aquilo que você ama. E uma mentalidade minha mesmo é: onde que está o melhor treinamento para isso no mundo? Onde está a melhor empresa para se trabalhar no mundo para isso? Então, eu sempre fui galgando as posições, as coisas que eu fui fazendo na minha vida com esse tipo de mentalidade, apesar de não ter muitas condições no início. Mas eu fui conquistando as coisas, né? Depois que eu fundei essa empresa, eu comecei a trabalhar para várias outras empresas. Antes disso, a minha carreira mesmo, eu comecei com 19 anos de idade. Eu me tornei instrutor oficial da Oracle, o mais novo na América Latina, na parte de banco de dados, linguagem de programação de banco de dados, né? E foi engraçado, porque eu entrei na área de computação sem saber ao certo se essa seria a área, porque na época que eu era do ensino médio, no Colégio Militar, a galera do Colégio Militar achava que eu ia fazer educação física. Ah, é? Porque na época do colégio, pelo menos no último ano, eu fui o atleta que mais ganhou medalhas na história das Olimpíadas do Colégio Militar, né? Pelo menos naquela época. Então, eu sempre me amarrei muito no esporte. A minha família, por outro lado, queria que eu fizesse direito. Que é o sonho de todo pai e toda mãe naquela época, né? É direito, engenharia ou medicina, né? Ainda mais em Brasília, né? E eu mesmo queria fazer artes cênicas. E passei para computação. Então, você vê que era um cara muito decidido, né? Eu converso isso com as pessoas, né? E eu acho graça disso, porque realmente a gente está numa fase que a gente não... Mas entrei na computação, realmente
me dei bem, porque eu sou um cara muito curioso, e a tecnologia eu vejo hoje de uma forma mais multiplural, ela está presente em todas as áreas, sem exceção. Então, hoje eu atuo nas áreas de artes cênicas, atuo na parte de consultoria, né? Hoje eu atualmente estou como consultor também do Banco Mundial, né? Além de ter prestado consultoria para a ONU. Tenho uma holding de empresas em diversas áreas, mas eu diria que, se fosse para resumir, eu estou criando um ecossistema voltado para a área de cidades inteligentes, utilizando inteligência artificial. Que bacana. Se fosse para resumir isso numa frase, né, seria isso. E aí eu acabo atuando em várias áreas diferentes, e isso sempre vai me trazendo muitas coisas positivas, né? E aí o que eu vejo? Eu vejo que hoje, por conta dessa história da minha família, hoje eu estou aqui conversando com você. Bacana. Mas daqui a pouco eu estou conversando com um jovem da periferia. Daqui a pouco eu estou conversando com um investidor internacional do Vale do Silício. Daqui a pouco eu estou conversando com o vice-governador. Daqui a pouco eu estou... Entende? Então, assim, eu acabei criando uma forma de... um ecossistema, de uma certa forma, mas eu acho que é mais por conta da minha mentalidade do que por conta de querer estar indo atrás dessas situações, sabe? Bacana. Velho, não estava no script, aliás, nosso bate-papo aqui é bem, assim, improvisado, mas tem uma coisa que você falou que pode ser muito útil pra gente, que quando você falou que quando você era jovem tinha várias coisas. E eu vejo hoje uma pressão muito grande, às vezes, em cima da juventude, de fazer uma escolha muito rápida, né, de repente, definir qual que é o curso superior com 18, 19 anos de idade. Como é que você vê isso? E se tivesse que falar para o jovem, assim, que está nessa fase de decidir, você que foi um cara que teve vários caminhos, como é que o jovem poderia lidar com essa pressão e com essa escolha de caminhos? Eu sou professor universitário também, né? E eu falo muito para os meus alunos, para os jovens, o seguinte: vocês podem fazer aquilo que vocês amam, né? Escolha uma área que você ama, e ao invés de você ficar correndo atrás do dinheiro, corra atrás de uma solução para um problema que te incomoda, ou algo que realmente você sonhe e quer conquistar, né? Porque hoje, ainda mais hoje, na era que a gente vive hoje, as barreiras elas estão praticamente inexistentes. Hoje, se eu quiser ligar para um parceiro meu na China, eu tenho um aplicativo que eu vou falar em português, o cara vai entender em chinês, vai falar em chinês, eu vou entender em português. Então, assim, tem já o óculos da Meta, né, que você fala. Então, assim, as barreiras elas estão cada vez menores, né? Se você for precisar de recursos financeiros, que é uma coisa que a gente não pode também deixar passar, né? Eu acho muito lindo as pessoas que falam, dinheiro não importa. Dinheiro não importa para quem tem. Exatamente. Porque quem não tem... sabe o quanto ele importa. Sabe que ele é importante. Então, assim, não é que o dinheiro não seja importante. O dinheiro ele é importante, é uma energia necessária, que eu acho que, inclusive, muda a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama. Mas eu acho que o principal de tudo é você realmente ter um foco em algo que realmente você ame e queira fazer, porque os recursos internacionais, hoje, eles estão aí. Eu também sou especialista na área de captação de recursos. Eu já captei recursos nos Estados Unidos, já captei recursos na Europa, já captei recursos no Brasil, já captei recursos da ordem de milhões de reais. Então, eu sei como funciona esse ambiente de captação. Existem vários tipos de captação de recursos, seja a nível institucional, seja a nível governamental, seja a nível internacional. E quando as pessoas elas vão descobrindo que realmente os recursos existem, que elas realmente podem tocar projetos que realmente viabilizem os sonhos delas, e elas começam a enxergar essas oportunidades, esses canais, elas realmente conseguem transformar não só a realidade dela, mas a realidade de todas as pessoas que estão à volta dela. Então, isso aí foi uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha jornada, sabe? Poxa, que bacana. E realmente a gente às vezes fica preso com a limitação do recurso, de não tenho, tá faltando isso. E eu acho que isso dentro da mentalidade é uma coisa que trava o ser humano, né? Como é que você lidou com essa situação de escassez, limitações? Isso começa com a frase que eu falei, né? Que a sua grandeza tá aqui, né? Eu sempre fui um cara rico. Eu sempre me achei um cara rico. E até brinco com as pessoas, né? Rico da graça de Deus. Mas quer riqueza melhor que essa?
Porque realmente, quando você tem um pensamento de riqueza, de abundância, de prosperidade, as coisas elas acontecem. Então, assim, isso não é papo de coach, enfim, de coisas que eu vejo, assim, coach que eu falo no Aham. sentido da palavra das pessoas que elas vendem ilusão para não os coaches reais, aqueles que realmente já Uhum. passaram por várias coisas, que realmente podem ensinar as pessoas a encurtar alguns caminhos, ensinar coisas legais. Mas eu vejo assim que quando você entende que a sua grandeza, que a sua verdadeira riqueza está na sua mentalidade, isso muda tudo. Porque eu já vi rico, muito pobre. Eu já vi rico, muito rico. Eu já vi pobre, muito rico. E eu já vi pobre, muito pobre. Então, assim, né, depende pra gente o que é riqueza. Porque hoje, às vezes, você pode estar numa situação que as coisas não estão favoráveis para você. Mas se você realmente vive nesse espírito da abundância, da riqueza, e aí entra o lado espiritual, que eu falo tanto, se a gente acredita tanto em Deus, existe uma palavra na Bíblia que fala, né? Até os passarinhos, eles não se preocupam com o que vão comer, o que a gente tem que ficar se preocupando com isso? Né? Não no sentido de, não vou me preocupar, não vou fazer. Não é isso, mas é no sentido de confiar. Porque quando a gente tem a confiança plena em Deus e entrega de verdade, de coração as coisas nas mãos de Deus, as coisas vão acontecendo. Não, nem sempre, na maioria das vezes, no momento em que a gente quer. Porque às vezes a gente não está preparado para aquele momento. Que aí entra um outro lado da moeda, que é o lado que eu vejo também. Na minha trajetória, as oportunidades elas apareceram quando eu estava realmente preparado para elas. E o tempo de preparo, ele requer tempo, suor, lágrimas, né? Então, assim, a jornada, por mais que pareça ser uma coisa piegas, e eu aprendi isso no Vale do Silício, ela é mais importante do que chegar no topo da montanha. Porque quando você chega no topo da montanha, o que você tem que fazer depois que você chega no topo? Você tem que descer. Não tem para onde ir, né? Então, a nossa vida é assim, ó, cheia de altos e baixos. A diferença é que a gente pode ir, né, altos e baixos, mas sempre crescente. Porque você está sempre aprendendo. Então, você está sempre criando novos conhecimentos e adquirindo uma mentalidade cada vez mais forte. E isso está a riqueza. Isso é algo que ninguém pode te tirar. Ninguém vai te roubar isso. A não ser que chegue um momento realmente da nossa saúde mesmo, né, que acontece. A idade ela chega para todos nós, né, que às vezes a gente sabe que existem as dificuldades. Eu mesmo estou com 40 e poucos anos, ainda estou novo. Mas eu já sinto que eu não sou um menino de 20 anos. Né? Eu já sinto a diferença. Então, assim, a gente tem que estar sempre se cuidando, mas sempre tendo a humildade de ver que a gente está numa jornada, num processo de aprendizado, né? Que o futuro, na verdade, é a eternidade, não é o tempo presente, né? Muito bacana. Você demonstrou sempre um espírito empreendedor. E eu acho que isso é uma característica do brasileiro também. Acho que o brasileiro, de uma forma geral, quando eu vejo, por exemplo, estatísticas dos Estados Unidos, Brasil e até países da Europa, por incrível que pareça, a gente tem muito esse espírito empreendedor no Brasil. Mas nem por isso as pessoas têm êxito, né? O que você acha que é um diferencial para quem vai começar um negócio, para quem vai empreender? O que é algo que a pessoa teria que se preocupar e que pode aumentar as chances dela de êxito? Acho que são duas coisas muito importantes. Uma eu acho que tudo na sua vida você tem que enxergar aquilo que te dá um clique. Como se fosse, qual que é o propósito de eu estar fazendo isso aqui? E o propósito, ele pode ir sendo moldado, ele pode ir se transformando. O meu propósito, ele realmente, quando eu sinto que eu tenho um clique, que eu construo algo, e eu sinto, cara, que massa, quando eu construo algo que vai ajudar as pessoas. Isso para mim... É o seu ponto de motivação. Isso para mim me traz uma coisa assim, tipo, pô, traz até uma emoção interna, assim. Uma motivação que me faz acordar de madrugada para fazer determinadas coisas que, de repente, eu não faria sem a motivação. A outra que eu vejo, que é muito importante, que é uma característica minha, inclusive, que eu acho que ela é muito forte, que é a tal da resiliência, que é a capacidade de você se reerguer de forma positiva diante das adversidades. Porque a tendência humana, do ser humano, é desistir.
Então, assim, quem é que vence no final, sinceramente? Quem não desiste. Quando você não desiste, meu amigo, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, isso vai de acordo com o ritmo e a pessoa mesmo humana. Mas quando a pessoa não desiste, ela chega lá, de uma forma ou de outra. Talvez não naquilo que ela gostaria, mas talvez até numa coisa melhor. Acho isso tão importante porque a gente costuma brincar que uma falha, um fracasso, só é o fim se você desistir mesmo. Porque se a pessoa não parar naquele ponto, pode ser um aprendizado, pode ser recursos valiosos, inclusive internos, de que a pessoa da próxima vez não vai cometer os mesmos equívocos, vai fazer algo diferente. É uma fonte de aprendizado, a não ser que a pessoa desista, a não ser que ela jogue a toalha e fale assim, não, daqui para frente eu não vou mais. E é engraçado porque as pessoas às vezes jogam a toalha muito cedo, né? Eu acho que você está falando aí 40 e poucos anos, mas se a gente for olhar, tem empreendedores que começaram com 50, com 60 anos. Exatamente. E hoje as barreiras estão muito, você comentou isso, né? São diluídas. Você não tem mais uma barreira grande, acho que para quase nada, né? Assim, se a gente vê, por exemplo, grandes empresas como OpenAI, o que é a OpenAI? Foi fundada há quanto tempo? E hoje é uma das maiores empresas numa área de ponta. Tem até uma história com o CEO da OpenAI, o Sam Altman, que eu já conversei com o Sam Altman. Na época que eu estava no Vale do Silício, acabou que eu conheci essa galera toda. A turma toda. Seja pessoalmente, seja virtualmente, né? E o Sam Altman, na época que eu fui para o Vale do Silício, ele era o presidente da iCombinator. A iCombinator é a maior e melhor aceleradora de empresas do mundo, do planeta. Né? Só as empresas juntas, as startups lá, até hoje, se somar todas elas estão avaliadas em 600 bilhões de dólares. Então, acho que, sei lá, daria quantos trilhões de reais? Daria quase as empresas que a gente tem no Brasil, digamos assim. Né? E o Sam Altman, ele tinha largado, quando eu conversei com ele, ele tinha acabado de largar a presidência da iCombinator, que já era uma coisa, né? Já era uma posição de destaque, para fundar uma startup. Eu falei, como assim esse maluco vai sair de uma posição dessa para poder fundar uma startup, né, novamente? E aí a startup que ele estava fundando na época foi a OpenAI. Que coisa. Que culminou com o lançamento do ChatGPT durante a pandemia. Hoje, eu sou, além de ser empresário, consultor, professor e várias outras coisas que eu acredito que agregam, né? Porque eu não me encaixo eu não acho que eu devo me encaixar, como eu já falei lá do ensino médio, que eu queria, né, várias áreas, várias coisas. Eu acho que o meu perfil ele não se encaixa a um tipo específico. Então, assim, na minha mentalidade, eu posso fazer aquilo que eu quiser, desde que seja uma coisa boa e seja para o bem. E aí, o que eu vejo? Quando eu vi esse estopim da inteligência artificial, para mim deu um outro clique, porque eu tinha visto já, eu já tinha surfado a onda da internet, que já foi uma coisa absurda para nossa geração. Você é da geração que rebobinou fita cassete com caneta Bic? Sim. E fundei uma das 2 primeiras empresas da América Latina. Então, eu fui um dos pioneiros a nível América Latina, no Vale do Silício, diga-se de passagem. Né? Brasília, inclusive, já foi a cidade que mais teve empresa sendo acelerada no Vale do Silício, na minha época, por indicação de outras startups que eu fiz na época também. A gente nem soube divulgar muito isso na época, porque aqui em Brasília também a gente não sabia nem o que era startup. Nem utilizava esse nome. Né? Nem utilizava esse nome. Né? E aí depois veio a outra onda, que veio a do blockchain, que é das criptomoedas, né? Bitcoin, Ethereum, etc. e tal. E agora, que eu acho que não é uma onda, eu acho que eu sigo a fala do CEO da Microsoft, que é um maremoto de ondas, que é a inteligência artificial. Né? Então, assim, com a inteligência artificial, como eu já venho da área de infraestrutura de TI e banco de dados, porque na parte de banco de dados, eu junto com a minha equipe, a gente construiu boa parte das bases de dados da telefonia móvel do país. A base de dados do Conselho Nacional de Justiça fui eu que criei. Eu falo que fui eu porque fui eu mesmo, na época que eu trabalhei no Supremo Tribunal Federal como terceirizado.
e a base de dados da Biblioteca Central da UNB e por aí vai. Então, assim, no decorrer da minha trajetória, até hoje, eu estudo todo o santo dia, né? E pratico, né? Pratico em termos de desenvolvimento, programação. Então, hoje eu tenho um perfil hoje de um engenheiro de sistemas que consegue desenvolver tudo do zero utilizando inteligência artificial. Tanto é que quando eu tive... Esses dias eu estava com umas crises de enxaqueca, de dor de cabeça. Eu, numa madrugada, falei, cara, vou construir um hospital baseado 100% em inteligência artificial. Primeiro eu construí um artigo científico falando sobre tudo isso. Depois eu fui lá e programei, construí o hospital e lancei. Botei a cara a tapa. E botei bilhões, trilhões de parâmetros por detrás para entender se a inteligência artificial conseguia me ajudar também nessa questão das minhas dores de cabeça. E realmente me ajudou. Mas o que me incomodou, por que eu construí isso? Aí vem o que eu falo, né, no fato de servir as pessoas, né? Me incomodou o fato de que existe muita gente, pelo menos no Brasil, na periferia, a galera vai saber o que eu estou falando, que quando a gente precisa de ter um acesso à saúde ou educação de qualidade, a gente não tem. E aí, cara, eu acho que a inteligência artificial, se ela for bem utilizada, ela vai resolver um problema muito sério para a população. Então, assim, eu estava conversando com algumas pessoas já da periferia, a galera falando, tudo bem, diga-se de passagem, isso está em protótipo, né? É bom deixar isso claro. E ainda existe toda uma questão de regulamentação. Mas só na fase de protótipo, já dá para ver que ao invés da pessoa se deslocar até o hospital, cara, primeiro, a pessoa já não tem condições de ir para um hospital decente. Quando ela vai para o hospital, ela não consegue ser atendida. Ou se é atendido, fica horas e horas na fila. Por que ela não pode entrar na internet, colocar os sintomas dela, o hospital fazer a triagem dela, e se for o caso ainda deixar um médico baseado em inteligência artificial, e depois pode deixar o médico para poder fazer as validações, que não tem problema nenhum. Mas pelo menos já tira esse rito, né, de todo... Porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro para dar passagem para ir para o hospital. Isso é verdade. Entendeu? E aí eu fico... Mas ela tem um celular em casa, né? Mas o celular ela tem. O celular hoje em dia, a internet, todo mundo tem, né? É engraçado isso que eu estava fazendo um trabalho. Eu já faço trabalho social há mais de 24 anos. Eu faço trabalho com projetos sociais nas periferias, principalmente com crianças e idosos, né? Então, com crianças, eu tenho várias instituições que eu ajudo já há muitos anos, né? E aí, uma delas que eu ajudava, ela funcionava na Estrutural. Só para quem não conhece, Estrutural aqui é a maior favela do DF. A gente pode chamar assim para o pessoal entender, né? Tem áreas mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. Minha esposa fazia um trabalho de evangelização lá, há alguns anos atrás, e realmente é a área mais carente que a gente tem aqui no DF, né? Ela é uma das áreas mais carentes naquela época. Hoje em dia ainda tem já outra, né? Que é a Sol Nascente. Então, assim, tem várias áreas que realmente elas têm muita coisa para ser desenvolvida. Isso tem um outro lado da moeda também que eu enxergo, sabe? Eu sou um cara que eu considero que eu tenho uma visão muito boa de forma sistêmica. Então, assim, eu consigo entender e dialogar sobre várias áreas do conhecimento, e as pessoas às vezes ficam em dúvida. Ah, você é advogado? Ah, você é engenheiro? Ah, você é professor? Ah, você é isso? Ah, você é... Fica em dúvida. Mas o que eu vejo assim em relação ao que pode ser feito com o uso da inteligência artificial para prover o básico para esse pessoal é o que vai fazer a diferença. Então, assim, a gente pode falar sobre inovação. Se a gente quiser falar sobre um termo mais técnico que ninguém entenda, vamos falar de redes convolucionais, redes neurais, vamos falar sobre as LLMs, vamos entrar sobre todo o assunto técnico da inteligência artificial. Galera, não, assim, muita gente vai entender, mas a maioria não vai entender, entendeu? E aí, o que adianta eu ser um cara que entendo profundamente de toda essa tecnologia se eu não entendo o ser humano? Então, no lado do ser humano, hoje, na periferia, a galera ainda precisa do básico, velho. O que é o básico? Primeiro, infraestrutura, porque tem muito lugar que ainda não tem água, não tem luz,
Muito lugar no Brasil. Aqui em Brasília, então, nossa, tem muito lugar, né? E aí, aonde que eu ia falar? Na estrutural, quando eu fui para a estrutural, eu conheci a galera do lixão. Porque lá funcionava o maior lixão na América Latina naquela Eu época. conheci o lixão. Que depois passou para um outro local. Mas o lixão em si, a galera lá já fazia bolsa de valores no celular, a galera, os catadores, com bolsa de valores dos itens coletados do lixão. Então a galera toda está usando o celular. Então isso é uma outra coisa, uma outra barreira que precisa ser quebrada. A galera achar que... Isso é uma outra coisa que eu acho que é importante na minha trajetória, que quando eu estava vindo de carro para cá, eu fiquei pensando sobre isso. Eu nunca me achei menor do que ninguém, mas também nunca me achei melhor do que ninguém. Né? Quando a gente se coloca nessa posição que a gente pode conversar tranquilamente com qualquer tipo de pessoa, é que as coisas acontecem de verdade. Então, como eu converso muito com a galera de todas as áreas, todos os setores, todos os perfis econômicos, eu vejo que tem uma galera também na periferia, que a galera é muito inteligente, velho. Só que você não quer comparar um cara que vive na periferia, onde a condição dele para poder pegar uma condução, ter um recurso para se alimentar, se ele ficar doente então, ou a família dele, algum ente querido ficar doente então, meu amigo, ele já está com um caminhão de coisas nas costas para resolver. Você quer comparar esse cara com um cara que tem tudo de mão beijada? Não tem como comparar. Então, assim, se a gente for pensar no básico bem feito, isso é uma coisa que eu aprendi com... Essa frase eu trago de uma das 10 maiores e melhores aceleradoras de empresas do país, que é a Bluefields, que é uma empresa que eu sou mentor já há alguns anos. Na Bluefields, o pessoal fala o seguinte, faça o básico bem feito. Então, se a gente conseguir fazer o nosso básico bem feito, eu acho que a gente já vai dar um salto de qualidade muito grande. Porque, assim, a galera está muito, eu vejo, preocupada que a inteligência artificial vai comer um monte de emprego. E vai mesmo, entendeu? Tem vários empregos aí que vão deixar de existir. Isso é fato. Né? Esses dias mesmo, eu estava desenvolvendo, que agora a gente está na era dos agentes autônomos, inclusive a minha empresa, hoje, ela é parceira oficial da NVIDIA. E eu tenho uma certificação em infraestrutura de TI voltado para a inteligência artificial. Então, assim, de fato, a inteligência artificial ela já está dominando várias áreas e vai ocupar várias posições em várias empresas. Ponto. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar o tanto de problema que a gente quer resolver, como os exemplos que eu dei aqui, são outras oportunidades de emprego e trabalho que vão ser geradas para resolver problemas reais da sociedade. Então, acho que isso faz... A inovação, para mim, é isso, entendeu? No meu caso específico, né? Na minha... E eu acho que o que você comentou é muito importante, porque aí a inteligência artificial está aí. Não adianta a gente tentar lutar contra ela. Ela vai trazer um impacto. A pergunta é, nós vamos utilizar isso para resolver problemas, principalmente das pessoas que às vezes não têm acesso? Porque uma coisa é a gente falar, vai impactar as pessoas que têm acesso e que poderiam estar já se educando, buscando informação para atuar em outro mercado. Mas o que a gente tem de potencial para melhorar a vida das pessoas que não têm acesso, acho que é uma coisa que a gente nunca teve na história da humanidade, uma oportunidade como essa. Eu me emociono, eu me arrepio, eu vejo assim que... Cara, imagina, tu oferecer um serviço de educação na palma da sua mão. Tudo bem que vai ter problemas sérios que você vai ter que ser internado, mas a maioria dos problemas, você vai lá, se consulta, né, tem o diagnóstico, o médico vai lá te dar a receita, você compra o remédio, pronto. Eu me lembro que antes da pandemia, a área de psicologia era proibida de fazer consultas online. Era proibido, assim. O psicólogo que fosse pego fazendo isso seria caçado, o registro dele era caçado. Veio a pandemia e não tinha opção, né? Ou você fazia isso ou não fazia. E aí perdeu-se o medo disso, o impacto é muito mais positivo e hoje eu conheço muitos psicólogos. A grande maioria deles tem 2 agendas. Uma agenda online e uma agenda física. E isso melhorou muito para o psicólogo e para o paciente. Ou seja, acho que a gente precisa perder o medo da tecnologia. Tem que... Para gente que já está crescendo, desenvolvendo, é fácil não ter medo.
né? Mas a galera que está vendo essas coisas surgirem, eu vejo muito as pessoas que não têm tanto acesso assim quando elas veem e tal, ou então as pessoas mais velhas e tal, eu vejo que elas sentem um impacto, né? Mas é algo que não tem para onde fugir, né? Então, assim, eu não tenho essa visão apocalíptica que o pessoal tem. Eu acho que a gente já está coexistindo com as inteligências e o futuro, o presente e futuro está aí, né? Para a gente viver e realmente utilizar todo esse potencial para algo bom, de fato, né? Então, a gente olhou para a área da saúde, olhar para a área da educação. Cara, se você tiver isso é uma coisa que eu já venho desenvolvendo isso, já tem mais de 14 anos atrás, quando eu desenvolvi uma empresa na área de educação, e eu já venho estudando novas metodologias educacionais, já tem mais de uma década, né? E existe uma coisa chamada ensino adaptativo, que você começa a resolver uma série de perguntas, questões, e começa a identificar os seus pontos fracos, né? Que é onde você tem que focar para você melhorar nos estudos, né? Então, assim, a inteligência artificial também, ela pode prover, como não já está provendo, né? Soluções que as pessoas também vão ter acesso na sua palma da sua mão. E cada vez mais, isso não tinha na minha época, eu acho que na sua também não, né? Porque a gente é praticamente da mesma idade. Mas as pessoas, em geral, hoje, se elas quiserem fazer um curso técnico na Universidade de Harvard, ela faz pela internet. Tem vários cursos gratuitos, Harvard, MIT, né? Então, assim, na nossa época não tinha. Você ouvia falar de Harvard, é aquela faculdade distante, que se quisesse ter alguma coisa tinha que viajar para lá. Exatamente. Né? Então, assim, eu tenho uma especialização em investimentos alternativos pela Universidade de Harvard, que foi feito à distância, porque realmente, né, durante a pandemia, foi um dos momentos que eu falei, cara, eu vou fazer algumas coisas aqui para aproveitar para poder, sei lá, mudar um pouco meu pensamento, né, essas coisas. Uma das coisas que eu fiz na pandemia, no primeiro mês que estourou a pandemia, foi entender um pouco o que estava acontecendo, que aí entra o meu lado um pouco mais da ciência mesmo. Que aí, como eu já tenho hoje, eu sou embaixador brasileiro do Movimento Mundial de Educação Financeira e membro do board desse movimento a nível mundial. Então, eu já tenho acesso a várias universidades no mundo todo. Não só na universidade que eu ministro os cursos de inteligência artificial e outros cursos também na área de economia, aqui na Universidade Católica de Brasília, que é a universidade privada número 1 do Centro-Oeste do Brasil, mas eu tenho acesso a todas as outras essas universidades. E aí, quando eu comecei a entrar nessas universidades e baixar papers para entender a doença, eu abri até uma empresa na área da saúde na época. Porque eu queria realmente entender, e aí eu comecei a entender primeiro o que a gente estava passando, e aí depois eu comecei a fazer o traqueamento de todas as vacinas a nível mundial e oferecer essas informações de forma gratuita para o governo do Distrito Federal e para o nosso governo federal. Porque eu realmente queria sair daquela situação o quanto antes. Né? Queria que a minha família saísse, a empresa, etc. e tal. Então, mas para mim ficou claro também, com os meus estudos, e aí conversando com as pessoas, pelo menos no início, que eu já sabia que ia demorar pelo menos 2 anos aquilo ali. E aí, já que ia demorar 2 anos, eu comecei a fazer outros cursos. Né? Um deles foi de investimentos alternativos pela Harvard Business School, e um outro curso foi um curso de atores da escola do Wolf Maia. Deixa eu puxar uma coisa que eu acho interessante. Você comentou no início a questão da família católica, e a gente fala de espiritualidade, de empreendimentos, negócios, como se fossem 2 áreas distintas da nossa vida. E te conheço um pouco, sei que essas 2 coisas estão muito próximas para você. Como é que você vê a espiritualidade nos negócios, nesse mundo empresarial? Tem espaço para a gente falar de espiritualidade? Isso é relevante? Não só tem espaço, como a gente tem que criar cada vez mais espaços. Assim, eu acho muito importante, independente da religião, você acreditar em algo, né? Eu acho isso fundamental. E eu vejo que muita gente vai para a igreja, vai para a missa, por exemplo, no nosso caso da igreja, né? Vai para a missa e fica por aquilo ali, né? Sendo que a missa, quando a gente vai, é uma vez na semana.
O trabalho é todo dia. Então, no trabalho, que é todo dia, o que você pode fazer? Você pode acordar primeiro, né, fazer uma oração, né, entregar o seu dia nas mãos de Deus. Você pode chegar no seu trabalho, ter um pouco mais de empatia, dependendo da pessoa, para entender a situação e dar uma palavra que talvez seja Possa a palavra ajudar. que ela está precisando, né? Porque as pessoas elas não costumam se abrir tanto assim, né? Em termos de coisas difíceis assim, né? De dar o exemplo, né? E aí é uma coisa que eu falo também, que a gente até trocou uma ideia, né? Longe de eu querer ser exemplo, muito pelo contrário, eu não quero ser exemplo para ninguém. E até porque eu acho que o nosso grande exemplo é Jesus Cristo. Pronto, e acabou. Nós somos seres humanos e somos falhos. Ponto. Mas eu vejo que o trabalho, a gente vive mais no trabalho do que na igreja, por exemplo, no meu caso específico. Então, falar de Deus tem que ser uma coisa natural do meu dia a dia. Porque eu vou estar falando mais dele durante o dia, trabalhando, do que dentro da igreja, porque eu fico menos tempo. Né? Então, no sentido de falar, Deus te abençoe, e né, às vezes até puxar uma oração com a pessoa, uma coisa totalmente que as pessoas não esperam, ainda mais um cara como eu, com esse perfil todo aqui, né? Que as pessoas... Né, hoje foi engraçado porque eu fui fazer uns exames de sangue, e aí o rapaz me perguntou, foi difícil deixar seu cabelo crescer? Né? Eu falei assim... Difícil foi, mas o que foi mais difícil mesmo é que você tem que ser autêntico. Porque se você... São coisas do julgamento. As pessoas olhar para você e olhar... A pessoa não te conhece, mas ela vai olhar, cara, olha o cabeludo ali, né? Ela vai falar isso, né? Mas aí, quando ela começa a conversar com a pessoa, que o cara vê que o cara é empresário, consultor de organismos multilaterais, professor universitário, escritor, começa a ver que existe conteúdo, que é aí que eu falo. A verdadeira grandeza ela está sempre aqui no pensamento nosso, na nossa cabeça. É isso que vai fazer a diferença. E ser autêntico, para mim, é isso. Né? Porque você tem que ter muita personalidade, que eu estava falando com esse cara, né? Para deixar o cabelo crescer, por exemplo, ainda mais homem. Entendeu? Porque as pessoas vão te julgar. E eu acho isso interessante também, sabe? Porque é uma forma de você saber lidar com os julgamentos, né? Então, e a espiritualidade ajuda isso, né? Ajuda. Porque tem uma frase da Bíblia que eu gosto muito, é assim, às vezes você vê o cisco no olho do próximo, mas não vê a trave no seu. Essa frase é forte. O que é uma recomendação para a gente tomar cuidado com o que a gente está olhando, com o que a gente está julgando. E eu acho que a espiritualidade ela nos ajuda muito no ambiente de negócios a passar por certas dificuldades. É como você colocou, se a gente, seja qual for a religião, mas se a pessoa tem algo maior, naquele momento do baque, da dificuldade, que vai aparecer, sempre aparece. Essa pessoa tem uma chance maior de sobreviver, porque ela sabe que ela pode se apegar em alguma coisa. E Deus, nesses momentos, ele é o seu grande amigo, pode ter certeza, né? Então, eu já passei por vários altos e baixos na minha vida. Graças a Deus, hoje eu estou numa fase de alta, né? Mas a minha vida, né, lá no Vale do Silício, a gente chamava isso de roller coaster, quer dizer, uma verdadeira montanha-russa, né? Hoje eu estou numa fase de alta, maravilha. Hoje eu estou aqui com você, amanhã eu já vou estar lá na Califórnia, no Vale do Silício, conversando com a galera lá. Literalmente, eu vou estar lá. Então, assim, então hoje eu estou numa outra fase. Mas eu já tive fases muito difíceis, de traição, de dificuldades, falta de dinheiro, que muitos amigos sumiram. E aí eu vi o seguinte, o meu verdadeiro e grande amigo sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Sempre. Sempre. Foi sempre onde eu fui lá e me apeguei. Nunca faltou. Me peguei, né? Me grudei, né? Hoje, praticamente todos os dias, sem exceção, eu rezo o rosário antes de começar meu dia. Então, assim, eu realmente... Por quê? Por que eu rezo? Porque eu sou um cara muito falho. Eu sou um cara que eu sei que eu tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações. Então, se eu não tiver Deus andando do meu lado, não vai ser eu que vou conseguir, né, fugir de todas as tentações, todas as coisas que acontecem. Vai ser realmente a força e o Espírito de Deus presente na minha vida. Mas tem que ser algo diário.
né? Então, assim, e no trabalho a gente está ali trabalhando todo dia. Todo dia. E, cara, tem momentos que a gente vê assim, empresarialmente falando, por exemplo, que você tá na boca do gol em vários momentos, e aí você vê que, putz, não foi, né? A bola não foi pro gol, não foi pro gol. Mas, ao mesmo tempo, naqueles momentos que você entrega na mão de Deus, e quando você menos espera, Deus já marcou vários gols para você. Já tá tudo lá dentro. É só ter paciência, né? Eu gosto muito das histórias dos santos, né? Os santos sempre me cativaram muito. Isso Tem até um santo que você tem uma preferência por ele, né? Tem vários, né? Mas eu vou te dizer, assim, eu fiz um trailer do filme de São Tomás de Aquino. Porque realmente, para mim, essa coisa de saber trabalhar bem a razão e a espiritualidade é uma coisa muito interessante. Porque as pessoas... Eu cresci na universidade, né? Eu formei na Universidade de Brasília, em computação. E eu via que muitas pessoas falavam que, à medida que você vai estudando, que teoricamente você vai adquirindo mais conhecimento, as pessoas elas vão se afastando, né? E São Tomás de Aquino, ele traz toda uma história onde ele consegue realmente colocar a luz da razão, que é o nome do trailer do filme que eu fiz. Está disponível aonde? Ele está disponível no YouTube, né? Quem quiser entrar lá pode ver. Não, eu vou pedir depois do pessoal para colocar o link aqui na descrição do vídeo, para o pessoal conhecer. E dá para ver que realmente existe uma ligação muito forte entre a razão e a espiritualidade, né? Então, isso para mim é claro. Agora, o primeiro santo que eu realmente, né, peguei para estudar ele todo e li a história dele toda foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, para mim, ele foi um santo muito diferenciado, assim, né? Porque eu acho que essa entrega que ele fez realmente de viver a palavra de Cristo foi realmente uma coisa muito forte para aquela época, né? Então, assim, ele foi um santo que realmente, para mim, fez uma diferença gritante. E uma outra coisa também que eu vejo, além dessa parte dos santos, é a questão de Nossa Senhora. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. A gente chama isso aqui de cadeia, né? Essa cadeia aqui é para quem é devoto, né? Quem sabe o que é isso, sabe que é porque você estudou, né, rezou, fez um curso, um treinamento para se tornar devoto de Nossa Senhora. Quem não, quando olha para mim e olha assim, com esse cabelão, acha que é porque eu sou roqueiro. E realmente, eu tenho até algumas músicas também de rock, pop rock, publicadas que eu fiz, né? E Virgínia, que é minha esposa cantora, que também já esteve aqui no podcast. A Virgínia esteve aqui, aliás, o podcast foi maravilhoso, a gente falando sobre música, né? Quem não assistiu o podcast ainda, volta que já está disponível no canal. Então, tem várias músicas que eu escrevi, Virgínia está cantando, e está no Spotify, de pop rock. Porque justamente eu queria trazer uma linguagem de letras, e eu e Virgínia a gente pensa muito sobre isso, de coisas que nos elevem, não coisas que nos deixem para baixo. E, no meu caso específico, eu resolvi colocar no ponto de vista internacional para ir melhorando o meu inglês, que é uma coisa que eu tenho que estar fazendo constantemente, porque eu estou sempre lidando com reuniões internacionais e tal. Então, assim, eu sinto que realmente é uma diferença muito grande quando você fala o idioma inglês, né? Então, hoje, graças a Deus, eu já falo no nível profissional, mas se a gente não continuar treinando, a gente acaba enferrujando e perdendo um pouco. Mas a Guadalupe, quando o pessoal pegar a história de Guadalupe, você pode pegar na internet aí. A Guadalupe, ela apareceu por um índio, né? Que é um índio, chama San Juan Diego, que é um santo também. É o primeiro, se não o primeiro, o único índio que se tornou santo, né? Na América Latina. E Nossa Senhora de Guadalupe, ela é a padroeira da América Latina. Então, a Nossa Senhora de Guadalupe, foram estudar a história de Nossa Senhora de Guadalupe em relação ao manto sagrado dela, em relação às imagens que aparecem dentro da íris dela, de várias coisas, das pétalas das rosas, que formam a composição musical. Estudaram toda essa história de Nossa Senhora de Guadalupe.
E aí depois eu posso contar um testemunho sobre isso, mas eu acho que, nossa, daria um outro podcast. Mas, assim, os cientistas também da NASA, vários cientistas foram estudar para ver se realmente o que aconteceu em relação a esse manto, em relação à imagem, que até hoje está presente na Basílica, lá da Guadalupe, no México, e eles comprovaram cientificamente que realmente não tem explicação não tem material. Exatamente, e que isso de fato aconteceu. Ou seja, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de uma coisa etérea que tem que se circunscrever ao templo religioso. Isso tem que estar presente na nossa vida e faz diferença, né? Faz muito. Queria aproveitar, estamos já caminhando para o final, mas quando a gente fala de várias carreiras, várias ideias, eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade atual ela nos pede, não é? Porque antigamente a pessoa podia falar assim, não, comecei numa carreira, vou morrer nessa carreira. Mas hoje tem tanta oportunidade para a pessoa diversificar uma carreira, para ela crescer em outras áreas. Como é que você acha que a pessoa que está ali com seus 50, 60 anos e acha que não tem nada que ela possa fazer de diferente, é um problema de mentalidade ou isso ainda é uma realidade? Ou seja, ainda existe empecilho, limitação para uma pessoa começar uma nova carreira? Não, acho que hoje em dia não existe empecilho. Né? Eu acho que é mais uma questão de mentalidade mesmo. E também da gente falar sobre isso, né, de forma aberta. Porque existem muitas pessoas mais velhas que elas sofrem também pela sociedade e deixando elas de lado. Isso é fato. Que é o tal que eu nunca ouvi falar muito sobre isso, mas ultimamente eu tenho ouvido falar muito, que é o tal do etarismo. Uhum. As pessoas têm comentado sobre isso. Mas o que eu vejo é o seguinte, isso eu vejo também que é a minha vivência. Existe muito velho jovem e existe muito jovem velho. Então, não é uma questão de idade, é uma questão realmente de mentalidade. Então, as pessoas que estão mais velhas e querem realmente começar uma nova carreira, uma nova coisa, eu não só incentivo a elas começarem, mas eu também não incentivo a elas descartarem tudo aquilo que elas aprenderam. Porque o maior potencial delas, que inclusive que se juntar isso com os jovens, isso vira uma exponencial, é o conhecimento e a experiência que essas pessoas têm. Então, tem coisas aqui que eu li no livro, que eu vi no filme. Elas viveram já. E não foi uma, duas, três. Então, elas sabem exatamente. Sabe quando seu pai e sua mãe te falam, não faz isso, menino, não faz isso, menina. E a gente vai lá e faz. E depois descobre que era melhor não ter feito. Então, essas pessoas já passaram por muita coisa. Né? E eu acho que é importante elas valorizarem isso que elas já passaram, porque tudo isso aí tem valor, e se abrir para novas possibilidades. Né? Eu acho que isso é fundamental. Muito bacana. Inteligência artificial. Você acha que o impacto que a gente vai perceber próximo 1, 2, 3 anos, o quanto disso deve mudar a nossa vida, o cotidiano das pessoas? Eu acho que, na verdade, já está mudando. Né? Eu falo, por exemplo, com os meus alunos. A forma de eu ensinar já é outra. E a forma deles aprender também. Porque a maioria, se você falar com eles, estão lá pesquisando nas inteligências artificiais para fazer os trabalhos. O que não pode é a gente não saber o que a inteligência está fazendo de fato e ficar só copiando e colando. Tem que entender, estudar, ler e ver realmente o que de fato é aquilo ali. Mas isso que eu estou falando é só 5% do poder da inteligência artificial. Né? Porque quando a gente começa a ver a parte de programação, a gente criar agentes autônomos, né? Então, a gente que é empresário precisa fazer né? Criar a nossa imagem na internet, fazer um post no LinkedIn, fazer isso no Instagram, fazer isso no Facebook. A gente dá para criar os agentes autônomos para fazer isso para a gente poder se deslocar para outras coisas. A gente que precisa criar sistemas, criar soluções computacionais do zero, a gente pode utilizar a inteligência artificial e o poder da computação para fazer isso, com certeza. Uma outra coisa que eu acho fantástica, que eu vejo, é a descoberta de novas curas. Né? Porque agora, com todo esse poder de processamento e toda essa base de informação, aquelas doenças que seriam praticamente incuráveis, né, que as pessoas falam, elas são possíveis de se descobrir
a cura, né? Os insights que saem daí, né? Então, o trabalho que eu faço como consultor do Banco Mundial, ele é muito voltado para essa questão dos extremos climáticos, por exemplo, que é uma coisa que realmente me impactou muito o que aconteceu no Rio Grande do Sul, me impactou muito o que aconteceu em Los Angeles agora também, no início do ano, porque eu estive lá, né? Que foi os incêndios lá. Então, me impactou muita coisa. Então, dá para criar soluções, sim, para ter uma análise preditiva, avisar as pessoas com uma certa antecedência quando uma situação dessa vier a ocorrer, né? E a gente ajudar a salvar vidas, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Essa parte da saúde, que nem eu falei, a parte de educação, a parte de infraestrutura toda, como, por exemplo, água, energia, saneamento, tudo isso aí dá para criar sistemas de inteligência, sistemas de gestão que realmente vai trazer uma solução mais econômica e mais benéfica para a população. Isso sim, né, é um poder que vai mudar muita coisa. E aí, sim, de fato, em relação à inteligência artificial, algumas profissões vão deixar de existir, mas, em compensação, outras vão existir, né? Então, está tendo agora, por exemplo, que a gente chama de layoff nas grandes big techs que estão demitindo uma pancada de funcionários e tal. Sim, está tendo. Mas se você olhar também, está tendo muitas contratações ainda também. Entendeu? Só que em outras áreas, né? Um engenheiro de machine learning, agora não é mais engenheiro de software, é AI Engineer Software, é um engenheiro de software que utiliza a inteligência artificial. As empresas elas estão contratando as pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial, mas não somente saibam, aquelas que são curiosas o suficiente para estar estudando todos os dias para ver se aquela tarefa que você está fazendo hoje, ela não poderia ser realizada de uma forma mais fácil. Para aí você já ir passando por um outro problema, uma outra solução. Então, assim, claro, tem empresas que elas vão usar isso para maximizar os seus resultados e diminuir custos e pronto. Mas tem outras que eu acredito também, né, que são empresas que estão mais focadas no bem-estar e numa avaliação mais de impacto, que elas vão olhar para, cara, beleza, automatizamos isso aqui, agora vamos tentar resolver esse problema aqui mesmo, de saúde, de educação, disso, daquilo. Porque, cara, tem muita coisa para resolver e assim, nem vai ser na nossa geração ainda, sabe? Então, assim, isso não me assusta nesse sentido. Isso olhando para o Brasil. Porque se eu olhar para a África, na África mesmo, que eu tenho um relacionamento direto, porque um dos sócios e um dos membros do board a nível mundial, ele é africano. Inclusive, a África, o pessoal da África, eles pediram para eu e Virgínia fazer uma música para eles, chamado... E a gente criou uma música, depois vocês podem colocar, chamar Light Up Africa, que é justamente... e aí foi feito um videoclipe onde colocou por detrás da música o poder do impacto da educação financeira, juntando a parte de inteligência artificial e a música. Por que eu gosto muito das artes, né? Das artes cênicas e da música em si? Porque eu acho que elas conectam mais com as pessoas, faz com que eu tenha um nível de conexão maior com as pessoas. Então, isso me atrai muito, né? E tem um outro detalhe também, assim como na música, na parte cinematográfica, eu vejo muito filme ruim. Então, filme que te deixa para baixo, sendo que a gente poderia contar histórias melhores e que devem ser contadas para justamente a gente aproveitar e colocar as pessoas nesse nível de mentalidade que a gente começou nessa conversa, nesse bate-papo. E eu acho que a gente precisa lembrar que enquanto a gente tiver pessoas, a gente tem problemas a resolver, tem desafios a superar, e a inteligência artificial é uma ferramenta, ela é um recurso que acelera, mas ela nunca vai substituir o ser humano em termos de propósito, em termos daquilo que... Qual é o uso que eu vou dar para isso? Qual é o problema que eu vou resolver? Isso normalmente vai vir de uma pessoa. E se a gente deixar de olhar para ela como uma ameaça, olhar como uma ferramenta para resolver problemas, a gente vê o potencial extraordinário que a IA tem, né? Muito e a gente tem muito problema para resolver. Hélio, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por você dar um espaço na sua agenda, no seu tempo, para a gente ter esse bate-papo. Acho que foi muito útil para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu queria que você deixasse uma mensagem final e a sua rede social, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas podem fazer? Sei que é complicado, mas de repente uma mensagem, alguma coisa...
A mensagem é: acreditem em vocês. Acredite naquilo que você está querendo fazer para sua vida e faça sempre com o pensamento de querer ajudar o próximo. Ponto. As minhas redes sociais, a minha rede mais ativa hoje é o LinkedIn. Aí você entra no LinkedIn e digita Hélio Guilherme, com H, que você vai me achar facilmente. Mas eu tenho também o Instagram, né? Hélio_Dias_Silva. Né? Tem o Facebook também. Enfim, você vai me achar fácil aí. Bacana. Pessoal, esse foi o nosso podcast Odisseia. Continue nos acompanhando. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que o Hélio fez. Hélio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. E quem sabe a gente marca um próximo podcast. Tem muito assunto para a gente poder falar ainda, para a gente poder conversar. Maravilha, vamos marcar sim. Valeu. Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo podcast Odisseia.